E aí, pessoal, vamos para a nossa correção do desafio relâmpago de direito do trabalho. Bem, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os dois pontos que eu gostaria de ver a abordagem de todos vocês. Muitos tocaram nesses dois pontos, mas eu gostaria de tecer alguns comentários bem específicos, certo? Primeiro ponto é a coisa julgada. O segundo ponto é a prescrição. Vamos ver logo o caso para a gente ter uma noção geral do conteúdo? Vamos lá. Vamos lá, a questão foi a seguinte. João trabalhou na sociedade empresária Alfa Limitada, exercendo a função de caixa no horário de 8 às 18, com 1 hora de intervalo de segunda a sábado, sem receber horas extras. Ou seja, o primeiro direito aí que, em tese, foi violado, né? Se ele trabalhava de 8 às 18, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, são 10 horas por dia. Como ele tinha 1 hora de intervalo, ele trabalhava 9. Se o limite constitucional, o limite do módulo constitucional é de 8 horas diárias e ele estava fazendo 9, quer dizer que ele fazia 1 hora extra por dia. E além do mais, ele ia até o sábado desse jeito, né? Então ele extrapolava e muito o limite máximo de 44 horas semanais. Ele tinha direito de receber horas extras, mas não recebia. Vamos seguir na questão? Após 4 anos de trabalho na empresa, João foi demitido sem justa causa e não recebeu qualquer valor a título de verbas rescisórias. Segunda violação, então, aos direitos de João. Então, preste atenção, aqui nós temos duas violações. Primeiro, jornada de trabalho, não recebeu horas extras. Segundo, pagamento das horas das verbas rescisórias que não foram quitadas, certo? Então, vamos lá. 1 ano e meio após a rescisão, João constituiu um advogado para pleitear o pagamento apenas. Preste atenção que esse apenas aqui, ele é crucial, certo? Ele requereu apenas o quê? Aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais e multa de 40% do FGTS. O pleito é só esse. Somente essas verbas rescisórias. Aviso prévio, férias 13º e multa do FGTS. Antes de propor a demanda, o advogado de João procurou a empresa, que propôs um acordo para a quitação das verbas descritas. Olha só, o acordo era somente para as verbas descritas. Vamos lá, seguindo adiante. Uma vez aceitos os termos do acordo, as partes e seus advogados ajuizaram uma ação para a homologação do acordo. Mesmo sem audiência, o juiz homologou o acordo firmado pelas partes. Pode o juiz fazer isso? Sem sombra de dúvidas. O juiz pode homologar o acordo de plano, o juiz pode rejeitar a homologação, ou ele pode designar uma audiência. Nesse caso, o juiz homologou. Vamos seguindo em frente. Dando quitação, olha lá, olha só, quitação exclusivamente aos títulos descritos. Guarde isso aí, certo? A quitação foi somente em relação aos títulos descritos. Quais são os títulos descritos? Esses aqui, olha. Só esses títulos aqui. Aviso prévio, 13º, férias e multa do FGTS. Conforme pedido pelas partes. Então, o pedido das partes, qual foi? Quitação de aviso prévio, 13º, férias e multa de 40% do FGTS. Estamos falando aqui de horas extras? Não. Estamos falando aqui da multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias. Lembra aí, o artigo 477 da CLT estabelece o prazo de 10 dias para a quitação das verbas rescisórias sob pena de pagamento de uma multa equivalente ao salário do empregado. Mas houve esse pedido aqui? Também não. O que nós estamos falando aqui, nessa ação de homologação de acordo extrajudicial, é somente de aviso prévio, 13º, férias e multa de 40% do FGTS, ok? Vamos lá. 1 ano após o término do processo de homologação do acordo, olha lá, vamos prestando atenção nessas datas, certo? Nesses períodos aqui de tempo. Deixa eu colocar uma corzinha para ficar bacana, certo? Então, aqui, olha só, 1 ano após o término do processo de homologação de acordo, João propôs uma reclamação trabalhista pleiteando agora, olha o que aqui ele está pedindo, horas extras inadimplidas durante o curso do contrato de trabalho, além de multa prevista no artigo 477 da CLT pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias e multa de 40% sobre o FGTS. Então, veja só, ele está formulando 3 pedidos aí. Quais são esses 3 pedidos? Horas extras, multa do artigo 477 e multa de 40% sobre o FGTS.
Vamos lá, seguindo. Considerando os dados da questão e de acordo com o disposto na CLT e na Constituição, o que você, advogando para a sociedade empresária, poderia alegar na defesa, como defesa, na reclamação trabalhista movida por João? Então, preste bem atenção. Exame de ordem, eles gostam muito da sua informação prestada como advogado de uma das partes. Então, aqui você está advogando, certo? Para a sociedade empresária. Você é advogado de defesa. Opa, já ia derrubando tudo aí. Certo? Vamos lá. Vamos embora. Então, olha só. Você está advogando para a empresa. O que é que você vai alegar aí? Bem, eu quero que você note, primeiramente aqui, duas situações distintas. Dois pontos distintos aqui. Primeiro ponto é em relação à multa de 40% do FGTS. Essa multa estava presente lá no primeiro processo, aquele processo da homologação do acordo extrajudicial. Olha lá, olha, aviso prévio, 13º, férias proporcionais e multa de 40% do FGTS. Sinal vermelho aqui. Olha lá, preste atenção nisso. Não vai escorregar. Não vai escorregar. Eu posso falar em prescrição? Não, por quê? Se houvesse uma suspensão de prazo, certo? Se houvesse o ajuizamento, ocorreria a interrupção do prazo prescricional. E não houve o ajuizamento de uma demanda, a homologação para o acordo extrajudicial. Então, o prazo prescricional em relação a aviso prévio, 13º, férias e multa de 40% do FGTS, olha, está brecado, não tem como fluir prazo prescricional. Por quê? Porque houve uma demanda judicial anterior, certo? Então, o que é que eu vou alegar em relação à multa de 40% do FGTS? Simplesmente a coisa julgada, é isso mesmo, coisa julgada. Por quê? Porque houve uma demanda anterior, certo? Que foi um acordo feito fora da justiça, mas esse acordo foi levado para dentro da justiça para o juiz analisar. O juiz fez a análise e homologou o acordo. Esse ato do juiz que homologa o acordo é uma sentença. Ou seja, formou-se aí a coisa julgada, certo? Existe prazo para recurso? Não teve recurso nenhum, a questão não fala. Não invente coisas aqui. Você não vai colocar chifre em cabeça de cavalo, certo? Aqui, o que foi que o examinador colocou? Que houve o acordo e o acordo foi homologado, ponto. Um ano depois, a parte está questionando e pedindo novamente a multa de 40% do FGTS. Mas essa multa já foi quitada, olha, lá no primeiro processo. Então, o que é que acontece aí? Coisa julgada. Qual é a alegação, então, sua advogando para a sociedade empresária? Coisa julgada, certo? Coisa julgada. Esse é o primeiro ponto. Professor Rodrigo, e com relação aos demais pontos? Em relação à multa do 477, em relação às horas extras? Não estavam no primeiro processo, mas eu posso falar em quitação? Quitação geral, quitação total? Preste bem atenção. Veja o que é que o título diz. O que foi que a decisão judicial colocou? Olha lá. Quitação exclusivamente em relação aos títulos descritos. Teve gente que colocou assim, coisa julgada, porque houve quitação total do contrato pelo acordo que foi formado. Não houve quitação total. A quitação que constou aqui, olha, foi só exclusivamente em relação aos títulos descritos. Então, quando o trabalhador concordou com os termos da conciliação, né, e o juiz homologou o acordo, a quitação foi em relação a quê? Somente em relação aos títulos descritos. O autor pode pedir qualquer outra coisa, menos o quê? Aviso prévio, 13º, férias e multa de 40% do FGTS, que eram os títulos contemplados pela decisão judicial, ok? Então se liga aí. E com relação aos demais títulos? Com relação aos demais títulos, como não houve demanda judicial, a prescrição continuou fluindo. É isso mesmo. Em relação àqueles títulos da demanda do acordo, ali a prescrição parou. Agora, em relação aos outros títulos que não estavam na primeira demanda, a prescrição continua fluindo. A prescrição continua, caminhando. E o que é que a gente tem? 1 ano e meio após a rescisão, mais 1 ano aqui após o término do processo da homologação de acordo. Veja, o que é que eu tenho então?
1 ano e meio mais 1 ano, 2 anos e meio. Essa demanda, a demanda pelo menos na parte que toca ao adicional de horas extras, né? As horas extras como um todo. E a multa do 477, horas extras e multa do 477, em relação a isso daí, eu vou ter o quê? Prescrição. Que tipo de prescrição? Bienal, certo? Então não vamos confundir. São duas situações distintas. Uma é do que já constou no título judicial anterior, coisa julgada. Outra é que não constou sequer na petição inicial. Com relação a isso, que não constou nem na petição inicial, prazo prescricional continuou fluindo. Mais de 2 anos, prescrição bienal. Professor Rodrigo, me mostra onde é que eu posso fundamentar isso na minha peça? Olha lá, se liga, vamos ver aqui, olha. Separei para você, prescrição. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima. Constituição Federal, tá aqui, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria da condição social. Inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais. Agora, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Passados mais de 2 anos, prescrição. Alguns citaram também o artigo 11 da CLT. Olha só. A pretensão quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, sem problema nenhum, um ou outro. O bom do exame de ordem é que você pode fundamentar numa súmula ou num dispositivo de lei, contanto que sejam adequados, né, para o caso concreto. Mas você pontua citando um ou outro. Agora, recomendação minha, de coração, para você colocar na sua prova, coloque tudo o que você puder. Por quê? Porque se você colocar a mais, você não vai perder por isso. Agora, se você colocar a menos, perde ponto na segunda etapa, certo? Isso aqui é um estudo que já está preparando você até para a segunda etapa. Olha a caminhada. Vamos lá, vamos junto. Agora, olha lá. Para fins de provas perante a Previdência Social, não há prescrição, certo? Porque imagine o cara que trabalhou sem carteira assinada por 30 anos. Aí depois você vai dizer, prescreveu de 25 anos para trás, você vai ter que trabalhar, agora que você já está com 60 anos, você tem que trabalhar mais 30, 35, 40 anos para poder se aposentar. Não. Para fins de prova perante a Previdência Social, não há prescrição, ok? Não há prescrição. Agora, um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que algumas pessoas colocaram, e que merece uma chamadinha aqui, vamos dizer, merece um toque, certo? Para não confundir. É a tal da prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? Ela só ocorre na execução. Olha o que é que diz aqui, ó. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente, olha lá, exequente, execução, deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Eu estou chamando a atenção nisso porque não se aplica este dispositivo de prescrição intercorrente para o nosso caso. Porque o nosso caso está falando de fase de conhecimento. A gente ainda está discutindo o direito, a gente ainda está tratando do direito. Eu só vou falar em prescrição intercorrente, olha, lá na frente, na fase de execução, ok? Então, o que é essa prescrição intercorrente? A pessoa ganhou o processo, tá? Tem lá uma condenação, tem um título judicial na mão de 50 mil reais. Aí tenta arrumar bem a empresa, não consegue. Olha, faz Bacen-Jude, bloqueio de conta, Infojude, Renajude, vê se tem imóvel no nome, vê declaração de rendimentos, vê tudo, faz desconsideração da personalidade jurídica e não acha nada. A justiça não conseguiu achar nada. Então, autor, exequente, colabore. Diga como eu posso conseguir algum patrimônio do devedor para tirar do devedor e lhe pagar. Aí o cara fica calado, não diz nada. Nem que sabe, nem que não sabe, nem que tem patrimônio, nem que não tem. O processo vai ficar lá com esse desinteresse do autor. Aí o que é que vai acontecer? Tem um despachozinho para o autor e diz o seguinte, olha, autor, diga uma forma de prosseguirmos com a execução, certo? Se você não ficar, quer dizer, se você ficar calado, se você ficar silente, se você se mantiver nessa conduta omissiva e não colaborar com a justiça para buscar um direito que é seu, esse seu desinteresse vai cair na prescrição se a partir de hoje
certo? A partir da sua notificação, passarem-se 2 anos e você não disser nada. Então, diante disso, prescrição intercorrente, ok? Mas não é o nosso caso aqui da questão, porque a gente não está falando de fase de execução, ok? E aí, olha, a outra parte, a prescrição a gente já fundamentou, está lá na CLT, artigo 7º29, e está lá na Constituição Federal, 7º29, está na CLT, artigo 11. Bem, e para a questão da coisa julgada, como é que eu vou fundamentar? Olha lá, artigo 855b vai falar toda a disciplina do acordo, do processo de jurisdição voluntária para a homologação de um acordo extrajudicial. Jurisdição voluntária, por que é voluntária? Porque não é contenciosa, não tem briga, ok? Então vamos lá. Leiam esses dispositivos, leiam, releiam, vejam novamente, porque tem sido cobrado muito em prova, certo? E eu quero ver você passando. Vamos lá. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta. Todo mundo faz uma petição só, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. As partes não podem ser representadas por um advogado comum, tem que ter advogados distintos, ok? Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Não tem condições de pagar um advogado? O sindicato pode fornecer esse advogado. 855C. O disposto nesse capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do 477, ou seja, esse dispositivo não vai prejudicar o prazo para pagamento das verbas rescisórias. Então, se você quiser ajuizar uma ação para homologação de acordo extrajudicial, pode ajuizar. Agora, pague a rescisão logo, porque se passar de 10 dias, mesmo que o processo da homologação esteja correndo, vai incidir a multa do 477. D, 855D. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará a audiência, se entender necessário, e proferirá a sentença. 855E. A petição de homologação de acordo extrajudicial, olha lá, é aqui o ponto-chave da coisa. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Presta bem atenção. Sinal vermelho. Certo? A petição de homologação de acordo, ou seja, quando você peticiona, suspende a prescrição. Mas suspende em relação a tudo? Não. Não em relação a tudo. Suspende a prescrição somente em relação aos direitos especificados na petição inicial. No nosso caso, na nossa questão, quais foram os direitos especificados na petição inicial? Aviso prévio, 13º, férias e multa de 40% do FGTS. Então, hora extra, o prazo estava fluindo. Multa do 477, o prazo estava fluindo, certo? Então, fica ligado nisso daqui, porque o prazo prescricional continua a fluir sobre todos aqueles títulos que não estão na petição inicial, ok? O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Professor, e por que a decisão que homologa o acordo não faz com que a prescrição continue a fluir? Se houve acordo, morreu a discussão, não tem mais litígio, não tem mais direito controvertido, entendeu? Já tem coisa julgada. Então, vamos lá. Voltando aqui, então, para a nossa questão, o que é que você vai alegar, então? Você vai alegar, advogando para a empresa, que sobre a multa de 40% do FGTS incide a coisa julgada. E em relação a horas extras e multa do 477 da CLT, incide a prescrição, ok? Então fica aqui... Ficam aqui as nossas dicas, certo? Eu espero que você tenha absorvido o máximo disso daqui que eu passei para você. Se você tiver alguma dúvida, não durma com dúvida, me mande, que eu vou ter o maior prazer de responder, sanar a dúvida, dar novos exemplos, certo? A gente tá junto nessa caminhada, vamos caminhar para a aprovação. E em relação ao vencedor do desafio, eu considerei aqui diversos aspectos, né? Ninguém chegou à minúcia de dizer que houve prescrição em relação a esses títulos, coisa julgada em relação a esse outro título, certo? Mas, então, eu considerei a primeira pessoa que falou, que tratou desses dois pontos, prescrição e coisa julgada. Então, o vencedor do desafio foi
o nickname, né, o apelido foi Aprovação OAB, certo? Aqui a gente está com esse nickname. Então, 5 pontos aí para a caixa. Vamos continuar. Parabéns a todos que participaram, porque você está mostrando que quer sim buscar sua aprovação. Você está mostrando que você pode, que você consegue ir adiante, que você pode conquistar essa aprovação, porque você está sendo disciplinado. Você está envolvido nesse projeto que é de aprendizagem e de aprovação mesmo. Vamos lá, vamos juntos. Valeu, uma boa semana.